2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, fala a respeito de dois povos, fala a respeito de dois reis que tomaram decisões diferentes. Essa palavra fala a respeito do povo da Síria. Repita comigo, diga povo da Síria, diga povo de Israel. Diga assim, Israel, povo de Deus. Diga Síria, o inimigo naquele momento. O que eu estou querendo dizer aqui? Essa palavra fala a respeito do rei da Síria, que estava tentando de todas as formas atacar o povo de Israel, o povo de Deus. A palavra diz que esse rei, ele estava preparando de uma certa forma um acampamento, repita comigo, diga um acampamento, uma arapuca. Quem sabe o que é arapuca aí? Uma arapuca, para que quando o povo de Israel passasse por aquele lugar, eles iam atacar o povo de Israel. O inimigo estava preparando já um acampamento para quando o povo de Israel passasse, eles pegassem de surpresa o povo de Israel. Só que o rei da Síria esqueceu de algo muito importante, que muitas das vezes o inimigo esquece também, é que o povo de Israel tinha um homem de Deus naquele lugar. Escuta uma coisa, o inimigo vai tentar de todas as formas atacar você, atacar tua casa, atacar tua família, tua vida financeira, tua vida profissional, mas existe um homem de Deus. Cadê tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui nesse lugar? Existe um homem de Deus dentro da tua casa, existe uma mulher de Deus dentro da tua casa. Por que eu estou falando isso? O rei da Síria estava preparando todo um acampamento para atacar o povo de Israel. Só que quando ele ia tentar atacar o povo de Israel, o que acontecia? Deus liberava uma visão para o profeta que estava em Israel, que era o profeta Eliseu. Esse profeta Eliseu, então o que ele fazia? Ele recebia essa visão de Deus e falava para o rei de Israel. E dizia para o rei de Israel assim, olha, não vai por esse caminho, porque por esse caminho tem o exército do rei da Síria. Eles estão lá esperando você. Aí o que o rei de Israel fazia? Ouvia a orientação do homem de... E quando ele ouvia a orientação do homem de Deus, ele não passava por aquele lugar, ele mudava a sua rota para poder, de uma certa forma, não ter o embate que naquele momento ele não precisava ter. E aí o que acontecia? Quando não existia esse embate, meu irmão, ele já estava vencendo a batalha. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente acha que toda guerra a gente tem que entrar, mas essa noite Deus está querendo trazer uma palavra para você, para a minha vida, é que nem toda batalha a gente tem que entrar. Tem batalha que a gente tem que passar por de longe, está debaixo da orientação de Deus. O que está acontecendo? Tem crente que está vivendo guerras e batalhas na família, na vida financeira, na vida profissional, porque não quer ouvir a orientação do homem de Deus. O rei era rei, ele tinha poder, ele tinha autoridade, mas ele se submeteu a ouvir a voz de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele não tinha embate, ele não tinha sangue, não tinha nada que atrapalhasse naquele momento para que o povo de Israel tivesse um confronto com o povo da Síria. Então, quando isso não acontecia, não tinha mortes. Entenda uma coisa que eu tenho para te dizer. Tem gente que está sofrendo, passando por batalhas, passando por lutas, passando por guerras, porque não quis ouvir a orientação de Deus há muito tempo atrás, quis fazer com a força do próprio braço. Aí sabe o que está acontecendo? Está vivendo os dias de guerra até os dias de hoje. São 10 anos de guerra, sangrando, mas nessa noite, no nome do Senhor Jesus, Deus vai estancar essa sangria da tua vida. Você não vai passar por essa guerra, porque nessa noite você vai ouvir a orientação de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então foi isso que aconteceu. Estou resumindo um pouquinho o início para vocês, para que a gente possa entender. Eu esqueci meu óculos, não vai dar para eu ler ali, eu queria ler. Vou fazer igual o nosso apóstolo, Eterno. Amém, irmãos? Então vamos ler a partir do versículo 8, no 3, por gentileza. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e dizia, o que ele dizia? Posicionaremos nossas tropas em tal... Então quer dizer, a tropa estava ali, preparada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim, eu sou Israel. Está entendendo? Vamos lá, continua, versículo 9. 1, 2, 3, bem forte. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel. O que ele dizia para o rei de Israel? Vamos lá. Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas. Versículo 10, vamos lá. 1, 2, 3. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de... Tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Tem homem de Deus, tem mulher de Deus aqui nesse lugar? Então se preparem, vamos lá.
Um, dois, três. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles. Então foi isso que eu acabei de falar. O rei da Síria pronto para atacar o povo de Israel. O rei de Israel ouviu a orientação do homem de Deus. O rei de Israel tinha poder. Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha dinheiro, tinha autoridade, era respeitado, mas ele se submetia. A autoridade dele não era maior do que a autoridade de Deus. E aí o que acontecia? O rei de Israel não passava por aquele caminho. O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão? É que tem situações que você não tem que entrar. Tem guerras que você não tem que entrar. Tem lugares que você não tem que... Tem contrato, recebe o nome do Senhor Jesus. Tem contrato que você tem que assinar. Mas tem contrato que você não tem que assinar. Tem lugar que você vai ter que entrar, mas tem lugar que você não vai ter que entrar. Tem lugar, tem casa que você vai ter que comprar, tem casa que não vai ter que comprar. Irmão, entenda uma coisa que eu estou querendo dizer para você. Não é você fazer ou não fazer, é você fazer debaixo da orientação de Deus. Qual que é o nosso problema? A gente acha, por causa da força do nosso braço, por causa da nossa graduação, por causa da condição financeira que a gente tem, do respeito que as pessoas têm com a gente quer fazer do nosso jeito. Aí o que acontece? A gente quebra a cara, porque a gente não quer ouvir a orientação de Deus. Ele era rei, mas se submeteu a ouvir a orientação de Deus. Sabe o que aconteceu? Não teve embate, não teve guerra, não teve sangue, não teve morte, teve livramento. Só dele não entrar naquela batalha com aquele povo, só dele passar por outro caminho, irmão, ele já estava vencendo a batalha. Porque não teve perdas. Sabe qual que é o problema? Tem gente que está tendo perdas até os dias de hoje, porque quer fazer do teu jeito, da tua maneira. Todas as vezes que eu tentei fazer do meu jeito, eu tive perdas. Quando eu comecei a falar, Deus, eu quero fazer do teu jeito, aí Deus começou a abençoar a minha vida. Eu profetizo que Deus está abençoando essa igreja no nome do Senhor Jesus. A tua casa, a tua família, o teu ministério, no nome de Jesus. O rei naquele momento, ele então o que ele faz? Ele tem que recalcular a rota. Repita comigo assim, diga, recalcular a rota. O que Deus está querendo fazer nessa noite? Deus quer fazer você recalcular a sua rota. Talvez você está acostumado a ir por aquele caminho durante muito tempo, porque você aprendeu assim, porque você tem habilidades, porque você tem conhecimentos. Mas o que Deus diz a respeito dessa rota que você está fazendo? Então Deus faz o que com aquele rei? Mesmo ele sendo rei, Deus adverte ele, dá orientação para ele e fala assim, ó, recalcula a rota aí. Você não vai por esse caminho não, você vai pelo caminho que eu disser que você tem que ir. Então o rei se submete. Isso é o mais difícil para a gente. Mesmo a gente tendo experiência. Você lembra de Pedro, pescador, acostumado com a pesca. Jesus manda ele jogar a rede naquele lugar onde ele já estava acostumado, não tinha pego nada a noite inteira. Mas ele se submeteu à palavra de quem? De Deus. Ali o rei naquele momento se submete, e aí o que ele faz? Ele recalcula a rota. Deus está recalculando a tua rota nessa noite, em nome de Jesus. Recalcular a rota não significa que você não vai chegar no objetivo. Quem anda com GPS sabe. O destino final está certo da tua vida. Deus tem a bênção que você merece para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Se você crê, levanta a mão e recebe o nome de Jesus. Para a tua casa, para a tua família, para a tua vida financeira, para a tua vida profissional. Você vai receber aquilo que Deus está preparando para você. Só que não precisa ser pela rota do teu braço. Seja na rota de Deus. Deus então recalcula a rota, para que ele não precisasse passar por aquele lugar. Porque ele passando por aquele lugar, ia ter embate. E aí o que aconteceria? Teria morte. Quem está entendendo, diga amém. Ia ter morte, ia ter derramamento de sangue. Pessoas iriam sofrer, e tem gente que está sofrendo nos dias de hoje. Porque entrou em guerra e batalha que não era sua. Deus falou há muitos anos atrás para você, dizendo assim, olha, não entra nessa guerra, você foi e entrou. Aí você está no dia de hoje falando, pastor, eu estou sofrendo. Eu estou passando por batalhas, eu estou sangrando uma batalha que não era minha. Quantas vezes a gente já fez isso? Já fiz várias vezes, irmãos. Entrei em guerra que não era minha. E aí o que acontece? Eu começo a sangrar com a guerra dos outros. Quem está entendendo, diga amém. E aí, quando isso acontece, irmãos, tem que vir um homem de Deus falar para você assim, tem que vir a palavra de Deus, melhor dizendo, e falar para você assim, olha, recalcule a sua rota. Você vai chegar no objetivo que eu tenho para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas você vai no meu caminho, na minha vontade, do meu jeito, da minha maneira.
O rei da Síria, então, recalcula a rota e obedece não uma, nem duas vezes. Então ele vai tranquilamente. O rei de Israel, o rei da Síria não consegue atacar o povo de Deus. É isso que vai acontecer na tua casa, no nome do Senhor Jesus. O inimigo não vai conseguir tocar no teu filho, não vai conseguir tocar no teu marido, não vai conseguir tocar na tua esposa, não vai conseguir tocar nos teus negócios, não vai conseguir tocar na tua vida financeira, porque você é homem de Deus, mulher de Deus e está ouvindo a orientação de Deus. Sabe o que aconteceu ali, meu irmão? O que aconteceu foi o seguinte: Deus tinha colocado ali naquele lugar, o povo de Deus tinha um agente infiltrado. Repita comigo, diga: agente infiltrado no terreno do inimigo. Diga assim: agente infiltrado no terreno do inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Eliseu era esse agente infiltrado no terreno do inimigo, porque Deus dava visão ao profeta. O profeta ia e entregava para o rei de Israel. O rei de Israel fazia o quê? Obedecia. Quando ele obedecia, ele não tinha sangria, não tinha perdas. Talvez você está sangrando até os dias de hoje, mas Deus vai estancar sua sangria nessa noite no nome de Jesus. Você não vai ter mais perdas no teu trabalho, você não vai ter mais perdas na tua empresa, você não vai ter mais perdas na tua casa, você não vai ter mais perda na tua família, você não vai ter mais perda na tua vida financeira, no nome do Senhor Jesus. Isso que aconteceu. O rei de Israel tinha um agente infiltrado. Eliseu conseguia enxergar o que ninguém estava vendo. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é profeta na tua casa. Deus vai fazer você enxergar o que ninguém está vendo. Ele enxergava ali, ele era um agente infiltrado daquele lugar, porque Deus mostrava para ele o ataque do inimigo. Sabe o que significa? Significa que o povo de Deus, ouvindo a orientação do homem de Deus, se antecipava ao ataque do inimigo. Diga assim comigo, diga: nessa noite eu vou me antecipar ao ataque do inimigo. Diga para o irmão que está ao seu lado: nessa noite você vai se antecipar ao ataque do inimigo. Diga: o inimigo não vai tocar na tua casa, o inimigo não vai tocar na tua família, o inimigo não vai tocar nos teus negócios, porque quando ele começar a pensar, a tocar em você, você vai se antecipar no nome de Jesus. Deus vai liberar a visão para você. Você vai ter uma visão além do alcance, irmãos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você vai se antecipar. O povo de Israel se antecipava. O inimigo estava pronto para atacar, mas ele se antecipava. Opa, não vou passar por aí não. Não vou passar não. Por quê? Porque o homem de Deus disse que não é para passar. Porque Deus revelou para ele. E aí, ele não precisou entrar em guerras. Ele não precisou entrar em embate naquele momento. E o rei da Síria? O rei da Síria, ele fica furioso. O inimigo está furioso com a gente, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a andar na rota certa, ele fica furioso. Tem gente que está falando assim: pastor, eu estou passando uma luta braba, só Deus sabe, parece que comigo é diferente. É porque você está na rota certa, é porque você está no caminho certo. Porque se você estivesse no caminho errado, ele não quer nem saber de você, você já está no caminho errado, irmão. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Vamos para o versículo 11 agora. Olha o que acontece, o rei da Síria fica furioso. Vamos ler bem forte, versículo 11, no 3. 1, 2, 3. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou. O que ele perguntou? Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Olha aqui, ele pega os homens de confiança dele e faz uma pergunta. Chama todo mundo assim: vem cá, pessoal, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo atacar o povo de Israel. Assim vai ser no mundo espiritual. Eu não estou conseguindo atacar a casa dela. Eu não estou conseguindo atacar a família dele, o filho dele. Eu não estou conseguindo atacar os negócios. O que está acontecendo? Eles não vão entender, mas é porque você é homem de Deus. Aí então, naquele momento, ele reúne os caras e fala assim: ó, o que está acontecendo aqui? Eu não estou conseguindo atacar eles. Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ele começou a achar que no meio dos caras de confiança dele, tinha um, como é que fala aqui em São Paulo? Cagueta, X9. No Rio de Janeiro faz X9, aqui é X9 também não. É, dedo duro, quem está entendendo, diga amém? Ele ficou assim preocupado, ele falou: qual de vocês está contando para eles? Pega isso aqui, irmão. Qual de vocês está contando para eles? Por quê? Porque ele tentava atacar o povo de Deus e não conseguia. E aí vem a revelação. Bate no peito e diga assim: eu sou profeta.
Diga, eu sou o profeta da minha casa. Eu sou o profeta dessa geração. Ele perguntou para eles, e olha qual foi a resposta deles. Vamos lá, versículo 12. Vamos ler bem alto. No 3, vamos lá, igreja? 1, 2, 3. Ó meu Senhor, ó Rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Tem traduções que diz na tua cama, no teu quarto. Meu Deus do céu, irmão. O que acontecia ali? Deus revelava para o profeta Eliseu. Você é profeta, diga eu sou profeta. Deus vai revelar para você o ataque do inimigo antes dele acontecer. Você vai se preparar, mas você não vai, ele não vai tocar na tua casa, ele não vai tocar nos teus negócios, ele não vai tocar na tua família. Você vai recalcular a rota, mas ele não vai encostar em você. Deus revelava para o profeta Eliseu o que o rei da Síria falava no seu quarto, no seu aposento, na tua casa, na tua cama. Naquele momento acontecia isso. Ele estava com a esposa, seja lá com quem, e falava assim: eu vou atacar, eu estou aqui em São Bernardo, eu vou atacar o pessoal lá de Santo André. Eu vou para ali, vim pela aquela radial não, pela imigrante ali, né? Imigrante? Eu não entendo nada aqui, irmão. Qual que é? Anchieta. Eu vou pegar a Anchieta ali e já vou virar caindo ali no Santo André ali com o exército. Quem está entendendo, diga amém? Era assim, irmãos. Era assim. Ele planejava tudo e Deus revelava para o profeta. Tem profeta aqui nesse lugar. Deus vai mostrar para você antes do ataque acontecer. Antes do ataque acontecer, Deus vai mostrar para você. Você vai livrar teu filho, você vai livrar teu marido, você vai livrar tua esposa, você vai livrar tua casa, você vai livrar tua vida financeira, você vai livrar seus negócios. O inimigo não vai tocar em você. Não vai tocar em você. O profeta Eliseu tinha visão, repita comigo, visão além do alcance. Era isso, ele conseguia enxergar o que ninguém estava vendo. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: meu filho, você vai ver coisa. Deus vai abençoar a tua vida. Quem crê, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus bem forte, que Ele merece. Vamos lá. Quem está entendendo, diga amém. Agora, versículo 13. Olha como é que é essa história, irmão. O inimigo não vai tocar em você. Você vai se antecipar, você vai ouvir a voz de Deus. Você pode ser o mais poderoso da cidade. Vai se submeter e falar: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Olha o que acontece aqui. Vamos ler. Olha o que o rei faz quando o rei descobre que é o profeta Eliseu. 1, 2, 3, bem forte, vamos lá? O rei ordenou. Me ajuda, igreja, vai. Vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está. Por que ele queria capturar Eliseu? Porque Eliseu tinha a visão. Tem gente que está falando assim: pastor, parece que comigo é diferente. Parece que o inferno vem com mais força sobre a minha vida. Não, é que você tem a visão. Ele não consegue tocar no teu filho, não consegue tocar no teu marido, não consegue tocar na tua casa, não consegue tocar em ninguém. Então ele já entendeu qual que é o problema dele. Ele já entendeu qual é a raiz do problema dele. Ele já entendeu que você é a raiz do problema dele. Porque ele não consegue tocar em ninguém, porque você protege ele se antecipando com oração. Então ele entendeu, o rei olhou e falou assim: eu já sei o que tem que fazer. Nós vamos atrás de Eliseu. Por que atrás de Eliseu? Porque Eliseu é que tinha visão. Você é que Deus liberou a visão. Então o inimigo vai vir com força para cima de você, porque tem muita gente que está debaixo de você, da tua oração, da tua cobertura. Tem gente que precisa que você esteja de pé, para poder ficar de pé também. Então o inimigo não consegue tocar neles. Aí o que ele vai fazer? Eu vou vir com força para tentar tocar em você. Uma coisa é ele vir com força, outra coisa é ele tocar em você. Então ele fez isso, ele falou assim: então descubram onde ele está. Por quê? Não conseguiu tocar no povo? Eu vou atrás de quem está tendo a visão. Aquele que está me prejudicando, aquele que é o meu problema. Ele entendeu qual era a raiz do problema dele. A raiz do problema do rei da Síria era quem? Eliseu. Vamos continuar. Aí o que ele diz? Bem forte, vamos lá? 1, 2, 3. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou o quê? Não, mandou um pequeno exército. Mandou o quê?
um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar o quê? Entenda uma coisa, cercar você é uma coisa, tocar em você é outra. Continua. 1, 2, 3, bem forte. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. O que ele fez? Ele gritou o quê? Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Eles cercaram a cidade, cercaram Eliseu. Aí o que me chama a atenção é o seguinte: Eliseu teve visão para enxergar em todos os momentos o ataque do inimigo sobre o povo de Israel. Foi ou não foi? Foi ou não foi, igreja? Ele teve ou não teve? Deus não liberou para ele ou não liberou a visão? Mas quando o ataque veio sobre ele, ele não viu nada. Parou para pensar nisso? Quando o ataque foi para cima dele, ele não enxergou a visão. Ele não teve a visão de se antecipar. Sabe o que significa? É que profeta também passa por lutas. Profeta também passa por batalhas. Muitas das vezes ele vai abençoar a sua vida, mas às vezes de repente a vida dele está passando por uma situação delicada. Isso não significa que Deus não está com ele. Significa que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele teve visão para libertar o povo, de não ter problema na questão de guerra. Ele teve visão para que o povo não sofresse um embate e não tivesse derramamento de sangue. Mas quando foi na vez dele, o inimigo veio com tudo. Por quê? Porque Eliseu é que tinha visão. Ele mandou um exército forte, cavalos de guerra. Ele mandou tropas, ele mandou tudo para tentar capturar um homem. Por quê? Porque ele tinha visão. Meu irmão, talvez você está falando assim: pastor, comigo a luta é diferente, parece que comigo o inferno fica mais furioso, parece que a batalha é maior comigo. É porque Deus deu a visão para você. Você é o profeta dentro da tua casa, mas fica firme, porque Deus vai te honrar. Você vai vencer essa batalha no nome de Jesus. Tem gente que está falando assim: só eu sei a batalha que eu estou vivendo, parece que comigo é diferente de todo mundo. É porque você tem a visão. Diga para o irmão que está do seu lado assim: irmão do céu. Sacode o ombro dele, diga: irmão do céu, você é um problema. Não é para jogar na cara não, irmão. Diga assim de novo, diga: irmão do céu, você é um problema para o inimigo. Você é um problema para o inimigo. Você é um problema para o inimigo. Sabe por quê? Porque você é a raiz do problema para ele. Ele sabe que ele não vai conseguir tocar no teu filho, porque você está cercando o teu filho em oração. Ele sabe que ele não vai conseguir tocar na tua esposa, porque você está cercando a tua esposa em oração. Ele sabe que ele não vai conseguir tocar no teu pai, na tua mãe, nos teus avós, no seu marido, porque você está cercando ele em oração. Então ele vai vir com força para você, mas não significa que ele vai tocar em você. Eliseu era a raiz do problema dele. Ele não conseguia tocar no povo de Israel. Então o que ele fez? Vou mandar toda a força para cima de Eliseu. Porque se eu matar irmão, recebe isso aqui no nome do Senhor Jesus. Se eu matar aquele que tem a visão, eu venço a batalha. Ele não vai vencer a batalha dentro da tua casa. Ele não vai vencer porque você está cercado por Deus. Porque você ouve a orientação de Deus. Muitas vezes você quis fazer do teu jeito, da tua maneira, mas aí você tomou um rumo na tua vida, recalculou sua rota, e agora você está fazendo do jeito de Deus. Então se prepara, porque tem vitória chegando para você e para a tua casa, para a tua família, no nome de Jesus. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. E aí o Eliseu disse: receba, levanta a mão e recebe em nome de Jesus. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Escute isso aqui que eu vou falar para vocês. O servo de Eliseu comia com Eliseu, morava com Eliseu, via os milagres que Deus fazia através de Eliseu, tinha experiências com Eliseu, vivia toda a vida ao lado de Eliseu, mas não enxergava como Eliseu.
Dentro da igreja acontece muito isso, ainda mais com pastores, liderança. Às vezes Deus dá uma visão para o líder está falando, olha, Deus vai fazer isso, nós vamos alcançar aqui, nós vamos fazer aquilo lá e tal, e a pessoa está do lado, vive todas as experiências do lado, mas não enxerga o que o líder está enxergando. Ele não enxergava o que o líder dele estava enxergando, ele via o inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Só que o líder via diferente. O líder falou, maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Quer dizer, a visão de Eliseu já estava enxergando Deus que ele servia. Às vezes dentro da nossa casa, a gente descarta as pessoas que estão perto da gente. Às vezes você descarta o seu marido, a sua esposa, o seu filho, porque ele não está enxergando a mesma coisa que você, não está enxergando o mesmo Deus que você. Só que Eliseu não fez isso. Quando Eliseu percebeu que esse servo dele estava do lado dele, comia comida com ele, dormia no mesmo lugar que ele, vivia junto com ele, não enxergava o que ele enxergava, Eliseu pensou o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Ele não está enxergando o que eu estou enxergando, ele não está vendo o Deus que eu estou vendo, eu sei o que eu vou fazer. Sabe o que Eliseu fez? Vai lá para o versículo 17, vamos dizer bem alto no 3, 1, 2, 3. Então Eliseu fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Orou. Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagem de fogo. Talvez tem gente que está dentro da tua casa, dorme na mesma cama que você, não enxerga o Deus que você enxerga, mas a tua oração vai fazer ele abrir os olhos. A sua oração vai fazer as pessoas que estão do teu lado enxergar o mesmo Deus que você enxerga. Foi isso que Eliseu fez. Eliseu orou a Deus e falou, Deus, abre a visão daquele que anda do meu lado. Diga comigo assim, diga, Senhor Jesus, abra a visão daqueles que andam do meu lado. Eles vão enxergar o mesmo Deus que você serve. Eles vão enxergar o mesmo Deus que você serve. Tinha uma carruagem de fogo, tinha um exército maior do que o exército do inimigo. Entenda uma coisa, cercaram Eliseu, mas não tocaram em Eliseu. Para a gente concluir essa história, continua por favor. Diz assim, quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele fez o quê? Mais uma vez, diga assim, a oração muda a guerra. Diga mais uma vez, diga, a oração muda a guerra. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou, ó Senhor, faze que fiquem o quê? Cegos. E o Senhor fez que ficassem o quê? Cegos, conforme Eliseu havia. Então Eliseu fez algumas coisas aqui. Diga assim, eu tenho a visão, eu tenho a palavra de poder através da minha oração. Eliseu então, a primeira oração que ele faz é o seguinte, Senhor, abra a visão daqueles que estão do meu lado para enxergar o mesmo Deus que eu enxergo. Depois ele fez uma outra oração, Senhor, agora cega aqueles que me perseguem. Deus vai cegar aqueles que te perseguem. Deus vai cegar o inimigo não vai achar teu filho. Não vai achar teu filho lá na escola, na faculdade, quando tentam oferecer droga para ele. Não vai achar teu filho. O inimigo não vai achar teu marido lá no trabalho, lá na Pombagira. Não vai achar teu marido lá no nome de Jesus. Quem crê dá glória a Deus aí. O inimigo não vai achar tua esposa, não vai achar as pessoas que você ama. Ele não vai encontrar, sabe por quê? Porque a tua oração vai fazer Deus cegar o inimigo. Foi isso que aconteceu, ele orou e falou, Senhor, cega eles. E o Senhor cegou, conforme Eliseu havia pedido. Continua, versículo 19. Então Eliseu saiu e lhe disse, vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Siga-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Quem é que o exército da Síria estava procurando? Então como é que Eliseu chega para eles e diz para eles assim, siga-me que eu vou levar vocês por homem que vocês procuram. Eliseu estava brincando com eles. Eles estavam cegos. Quem está entendendo, diga amém? Eles não conseguiam enxergar o Eliseu. E aí Eliseu chega perto deles e fala assim, ó, não é esse lugar que vocês estão indo não. Sigam-me, que eu vou mostrar para vocês, vou levar vocês até o homem que vocês procuram. Ele estava pregando uma peça para aqueles homens. Quem é que eles procuravam? Era Eliseu. E aí o que acontece aqui? Esse simbolismo aqui é muito interessante, porque diz assim, ó, ele diz, siga-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou até a cidade de aonde estava o povo de Deus naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque aqui tem duas coisas. A primeira coisa é que Eliseu faz uma oração e aqueles homens ficam cegos. Eliseu chega até aqueles homens
e fala para eles assim: olha, sigam-me. O que significa isso? Significa que Eliseu guiou aqueles que perseguiam ele. Tem gente que está te perseguindo até os dias de hoje, mas Deus vai usar você para guiar essas pessoas. Até onde está o povo de Deus? Um exército. Deus deu autoridade para o profeta. Recebe aí, profeta, no nome do Senhor Jesus. Deus deu autoridade para o profeta para guiar um exército de cegos. Deus está te dando autoridade para você guiar um exército de cegos. Esse exército de cego vai chegar com força aqui nessa igreja, no nome de Jesus. Muita gente cega, mas Deus vai abrir a visão deles, no nome do Senhor Jesus. Continua no versículo 20, por favor. No 3, vamos ler bem alto. 1, 2, 3. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos dele, para que vejam. O Senhor abriu os olhos dele, e descobriram que estavam no meio de... Então, primeiro ele orou para Deus cegar eles, e ele guiou esse exército de cego. É fácil guiar um exército de cego, irmão? Ele guiou esse exército, e eles chegaram em Samaria. E aí nesse momento, Eliseu fez uma outra oração: Senhor, agora pode abrir os olhos dele. Sabe o que significa isso aqui? Pessoas que são cegas espiritualmente, dentro da tua casa, no teu trabalho, filhos, família, pessoas que muitas das vezes te perseguem, porque ainda não enxergam o Deus que você enxerga. Essas pessoas serão guiadas por você até aqui, aonde está o povo de Deus. Quem crê vai dando glória a Deus no nome de Jesus. E quando essas pessoas estiverem já reunidas no povo de Deus, a sua oração vai ser diferente. Você vai falar assim, ó, seu marido vai estar do teu lado, você vai dizer assim: Senhor, agora abre a visão dele, Pai. Abre a visão dele, Senhor. Abre a visão do meu filho. Abre a visão da minha esposa. Abre, e Deus vai abrir. Quando ele der por si, ele vai reconhecer. Ele vai falar: onde é que eu estou? Está no meio do povo de Deus. Eles estavam no meio do povo de Deus. E aí, quando essa pessoa que perseguia você chega no meio do povo de Deus, o que você faz agora? Olha o que ele fez. Para terminar, 1, 2, 3, bem forte. Quando o rei de Israel os viu, vamos ler bem alto, perguntou a Eliseu. O que ele disse? Devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Olha aqui, continua, bem alto, igreja. Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Faz o que agora? Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o Senhor deles. Sabe o que significa isso aqui? Misericórdia. Com aquele que não enxerga o que você está enxergando. Misericórdia com aquele que foi lá para te perseguir, mas que hoje está no meio do povo de Deus. E aí, para terminar o último versículo, diz assim, vamos ler bem alto, toda a nossa força, 1, 2, 3. Então o rei lhe ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios, o que aconteceu? Não invadiram mais a terra de Israel. Acabou a guerra. Deus vai acabar a guerra na tua casa, na tua família, na tua vida financeira. O que Eliseu fez ali? Eliseu deu pão, deu água, deu um banquete. O que significa isso? Palavra de Deus. Aqueles que perseguiam Eliseu foram até lá atrás de Eliseu. Eliseu, através da oração, pediu para Deus abrir a visão do seu servo, pediu para Deus cegar os inimigos, depois pediu para Deus abrir a visão dos inimigos. Quando os inimigos perceberam que estavam dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, Eliseu falou para o rei assim: alimenta eles. Nós não vamos pagar o mal com o mal, nós vamos pagar o mal com o bem. Você não tem que agir da mesma maneira como eles agiram com você. Perseguiram você, dá amor para eles. Tentaram te matar, dá pão para eles. Para que isso? Para essa guerra acabar. Tem gente que está vivendo até os dias de hoje uma batalha, uma guerra muito grande dentro de casa, porque o teu orgulho, o nosso orgulho, não deixa a gente mudar esse quadro da nossa vida. A gente não tem condição de dar alimento, não tem condição de dar palavra para aquela pessoa, porque a gente não consegue perdoar aquele que nos persegue e nos maltrata. Mas Deus quer mudar essa rota da tua vida. Deus quer fazer você recalcular, para você fazer diferente, para essa guerra acabar.
Tem guerra que não está acabando no casamento porque você não consegue perdoar. Tem guerra que não está conseguindo. Tem guerra que não está acabando com o seu filho porque você não consegue perdoar. Tem guerra que não está acabando dentro da tua casa, na tua empresa, com pessoas que você conhece, porque você não consegue recalcular a rota. Deus quer recalcular a tua rota nesse momento. Deus não quer que você pague o mal com o mal, mas quer que você pague o mal com o bem, que você dê alimento para essa pessoa, para a guerra acabar, para a perseguição acabar, para a luta acabar, para a batalha acabar. A gente está numa batalha que a gente não precisava estar, porque às vezes falta maturidade, falta tirar o orgulho da nossa vida e dizer assim: olha, tudo bem, você me perseguiu, mas eu vou orar por você, Deus vai abrir tua visão e você nunca mais vai falar de mim. A gente às vezes não consegue fazer isso. E quando a gente faz, meu irmão, Deus acaba a guerra. Tem guerra aqui nessa noite, recebe o nome do Senhor Jesus, que vai acabar nessa noite através de uma atitude. Tem guerra que vai acabar dentro da tua casa nessa noite. Você fala: pastor, eu estou passando por uma guerra, uma batalha grande na minha vida. Eu não sei como vencer essa batalha, eu não sei como vencer essa luta na minha vida, mas Deus vai mudar a tua história hoje. Deus vai mudar a tua história hoje. Se você crê, levanta a tua mão e vai dando glória a Deus onde você está. Se você crê, levanta a tua mão no nome do Senhor Jesus, vai dando glória a Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que está no meio de uma batalha, de uma guerra, e está dizendo: pastor, eu não tenho força, eu estou numa guerra há mais de 7 anos, 5 anos, 10 anos, mas nessa noite eu entendi que a guerra vai acabar na minha vida. Se você crê, levanta a mão e dá o glória a Deus mais alto da tua vida, no nome do Senhor Jesus. Essa guerra vai acabar no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se é para perdoar, perdoa. Se é para orar por essa pessoa, ore por essa pessoa. Não vamos agir como eles estão agindo, perseguindo, querendo matar, não. Ele simplesmente falou: Deus, abre a visão deles. É para guiar eles, eu vou guiar eles. É para alimentar eles, eu vou alimentar eles. Mas eu não vou ficar vivendo essa guerra na minha vida. Eu vou virar a chave, eu vou viver um novo tempo no nome do Senhor Jesus. Nessa noite